Hoje eu que vou ficar com vocês aqui de novo. E aí quando eu fui avisado, né, que eu ia ficar assim, que eu ia ficar com vocês, para a gente bater um papo, e eu pensei assim comigo, o que é que eu estou precisando? O que é que eu preciso falar para mim? E aí eu fui buscar alguma coisa, porque muitas vezes vocês que estão sentados aí olham, e a gente usa o termo assim, nós, a gente fala nós, mas quando a gente vem aqui para falar alguma coisa, principalmente de doutrina espírita, a gente tem que pensar assim, o que é que eu estou precisando? O que é que serve para mim? Onde é que eu preciso mexer? Porque senão não adianta, eu tenho que falar para mim, não para vocês. Mas se eu chegar aqui e começar a falar assim, porque eu, vocês vão falar assim, que cara metido, hein? Só fala dele. Então eu vou usar o termo nós. Mas o assunto que eu preparei hoje eu pensei em mim. Onde é que isso serve para mim? E nós vamos conversar juntos a respeito, porque é possível, talvez, que sirva para mais algum de vocês. E aproveitando a energia da misericórdia divina, que se faz presente e é indispensável no nosso equilíbrio emocional, no nosso equilíbrio físico, vamos respirar assim, ó, e nos entregarmos para Jesus. Falar assim, Jesus, eu vim aqui, eu estou aqui, eu quero aprender, eu vim para trabalhar, mas eu também estou precisando dar uma fortalecida em mim. Eu desejo isso, eu quero isso. E nesse instante eu estou aqui, ó, à tua disposição. Então que estas energias possam fortalecer, possam ajudar cada um de nós, para que a gente possa sair daqui mais tranquilos, mais aliviados, mais felizes, e acima de tudo, com muito mais empenho em melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que estão do nosso lado. É isso que eu desejo para todos nós. E aí, lembrando que eu vou falar nós, mas eu estava pensando em mim, mas assim, estava pensando, como a nossa vida está boa, né? A nossa vida está muito boa. Aliás, boa não, está ótima. Não está? Vocês não acham isso? Por exemplo, quem daqui está com a informação que amanhã nós podemos ter chuva aqui em Rio Preto? Tem? Está sabendo? Tem bastante gente que fez assim com a cabeça, né? Hoje, inclusive, eu já achei uma chuvinha aqui perto de José Bonifácio ali, choveu hoje. Choveu, mas todo mundo está sabendo que vai chover amanhã. Quem daqui está preocupado em separar lenha para não molhar? Hã? Ninguém? Quem daqui está preocupado em separar bacia e balde para estancar a goteira? Ninguém? Tem uma mocinha ali que está fazendo assim, esse cara é louco, do que ele está falando? É porque um tempo atrás, quando falava que ia chover, é possível que aqui dentro tenha alguém que já teve que trocar de lugar no quarto na hora de dormir, porque choveu à noite e goteirava. Tinha goteira. E a gente tinha que arrumar balde, arrumar bacia, para estancar essa goteira, não é? E o interessante é que goteira é assim, ó, ela nunca caía no mesmo lugar. Parecia que era raio. Chovia, você falava, vai goteirar. A goteira vem aqui. Você põe o balde aqui, ela caía 2 palmos mais para cá. Você pegava a sua cama, você arrastava para cá, daí a pouco, onde ela vinha? Em cima da tua cama, mas era ali. Ela corria assim, ó, tinha um pau assim, ela corria no pau e pingava diferente. Hoje a gente não tem mais disso, né? Não tem. Quem daqui que para lavar roupa, precisa pegar aquela tábua? Bom, isso tem um detalhe também, dificultou uma coisa. Antigamente o pessoal para lavar roupa põe uma tábua assim, e pegava uma bacia, e puxava a água num negócio que fazia assim, ó, sarilho de poço, para lavar roupa. O sabão que tinha para lavar roupa, era um sabão que fazia com soda e gordura de porco, negócio de porco lá que fazia, né? Gordura, né? Óleo, velho, essas coisas, sebo, né? Isso. Boa, Deval, sebo. Pegava sebo, fazia um sabão. Gente, se fazia com soda, você imagina o que não fazia na mão. Não tomasse cuidado, né? Aí lavava, aí pegava. Por que eu falei que dificultou? Porque você imagina a mulher lavando uma calça do marido, tinha que bater naquele pau para limpar, né? Aí ela ia bater na calça no pau, a calça do marido, e ia abençoando ele.
Ordinário. Né? Isso dificultou, porque não tem mais. Se a gente precisar ir daqui para o centro da cidade, é tão facinho, né? Só a gente pegar um carro, pegar um ônibus, pegar uma moto. A gente vai daqui para ali. Olha como a nossa vida facilitou. Porque essas coisas que eu estou falando são coisas que alguns daqui de dentro já viveram. Já viveram isso que eu falei. Casa com goteira, lavar roupa, puxar água. Sem contar um detalhe, que alguns de vocês aqui já passaram alguns dias da vida. Alguns, não todos, claro. Os mais novos não, mas os mais idos, né? Os mais experientes, ficaram em local que não tinha energia elétrica, tinha que acender lamparina, se quisesse ler, se quisesse fazer as coisas, né? Tinha que acender lamparina. Olha como a nossa vida melhorou em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Porque as facilidades... Nossa, o santo falou um negócio aqui que eu nem ia falar, mas o santo falou assim, e o banheiro? E o banheiro? Tinha casa que não tinha banheiro, você tinha que sair e tinha que ir lá no meio do mato. Pensou? Aí você associa no meio do mato à noite com chuva e você com diarreia. É para acabar. Né? Aí tinha umas outras casas que não, tinha um cercadinho lá, tinha um buraco. Quer dizer, olha, isso há pouco tempo. Alguns, né, de nós, passaram por isso. E hoje, como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos vivendo? Quais as facilidades que nós temos à nossa disposição? Para melhorar o quê? A nossa vida. Então pensa, hoje a gente tem água encanada, a gente tem energia elétrica, a gente tem coleta de lixo, a gente tem máquina de lavar roupa, televisão, a gente tem micro-ondas, né? Micro-ondas, tem forno portátil. E o fogão? Eu falei da lenha, né? Tinha que pegar lenha, não podia molhar, porque se molhasse não tinha comida, não tinha café, não tinha nada. Tinha que ter lenha seca para acender o fogão, que era a lenha, dava um trabalho danado para acender. Hoje não. Hoje nós temos fogão a gás, né? Que você chega lá, antigamente você girava o botão, acendia um fósforo e puff, saía a chama. Hoje não mais. Hoje você vira o botão, acende sozinho, a chama vem sozinho. Nem o trabalho do fósforo você não tem. E tem uns raios de uns fogão que não tem nem chama. Só esquenta o negócio lá. Eu não sei nem se é vidro, louça, aquele negócio. Eu sei que você liga assim, você olha ali, você não vê nada. Mas está lá, esquenta. E outra coisa, gente, que revolucionou nossa vida. Hoje nós temos o WhatsApp. Né? Secador de cabelo. Ó, shampoo. Escova progressiva. Estou tentando lembrar o nome do negócio que eu escutei outro dia aqui. Que a mulher falou, designer de sobrancelha. Ou seja, e as roupas que nós temos hoje, os calços, quer dizer, nós temos tanta facilidade à nossa disposição, nós temos tanta coisa para melhorar a nossa vida, não temos? Que não tem como a gente não chegar à conclusão de que a nossa vida é ótima. Edinho, você só está esquecendo de um detalhe. Tudo isso custa dinheiro. Sim, custa dinheiro, mas nós temos à disposição. E a grande maioria de nós aqui, temos a maioria disso que nós falamos. E outra, dá para a gente falar um monte de coisa. Os carros que a gente tem à disposição, ar-condicionado quando faz calor, aquecedor quando faz frio. A nossa vida está ótima, está maravilhosa. Sem falar na disponibilidade que nós temos hoje de alimentação. O que nós temos de alimentação à nossa disposição? Quem viveu no passado, um pouco mais atrás ali, o pessoal falava assim, ei, no passado tinha fartura. Tinha mesmo, fartava tudo. Fartura, que era, fartura, eu penso que quando eles usam o termo, tinha fartura, era isso, que fartava tudo. Porque tinha muita coisa para comer, tinha mandioca, arroz, feijão, carne de porco, carne de frango e ovo. Que era o que tinha bastante, né? Alface, essas coisas, todo mundo tinha lá no fundo da horta. Isso tinha. Tinha barrinha de cereal? Não tinha. Chocolate? Não tinha. Refrigerante? Não tinha. Iogurte? Não tinha nada. Quer dizer,
E alguns exemplos, mas tem muita coisa à nossa disposição. Hoje tem coisa diet, hoje tem coisa light. Quer dizer, a nossa vida não está maravilhosa? Não está ótima? Tá. Agora, se a nossa vida está ótima, se nós temos todos esses recursos à nossa disposição, por que a gente não consegue ficar feliz? Por que a gente não consegue enxergar que a nossa vida é ótima? Por que a gente não consegue enxergar que a vida está boa? Porque se você chegar para alguém na rua, e a pessoa fala assim, e aí, como é que vai? Você fala, graças a Deus, tudo bem. Minha vida é ótima, a vida de todo mundo é ótima. A grande maioria vai virar e falar assim, só se for a sua. A minha é uma droga, porcaria. A grande maioria vai falar, mas vem cá, nós não vimos todos os recursos que nós temos à nossa disposição, como é que pode estar ruim? Então, o que é que está faltando para que ela se torne maravilhosamente ótima? O que é que está faltando? Se tudo isso não consegue deixar a gente feliz, é porque está faltando alguma coisa mais importante do que tudo isso. Mais importante do que o celular, mais importante do que o carro, mais importante do que a casa que a gente mora sem goteira, mais importante do que o micro-ondas, do que o fogão elétrico. Tem coisa mais importante. Tem alguma coisa que é essencial. Que é essencial. Eu não vou apagar isso aqui, não. Nem pensar. Depois o Rodrigues chega em segunda-feira. Quem apagou isso aqui? Vai que tem alguém aí que fala assim, foi o Edinho, pronto. Ó, eu vou colocar assim aqui, ó. Então está faltando alguma coisa que é prioridade, que é essencial a isso tudo que nós falamos. Porque se nós formos avaliar e falar, como é que está a tua vida? Você está bem ou você está mal? O que é que nós respondemos? Algumas pessoas vão responder que está ótima, né? Algumas pessoas vão responder, está ótimo. É raro você encontrar alguém. Porque nós não podemos esquecer que existe realmente um fator relevante, que é o bem e o mal. Bem e mal. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. O que é bem e o que é mal? O que é bem? Normalmente, quando a gente fala em bem, a gente já pensa logo em coisa material. O que é um bem? Um carro é um bem. Uma casa é um bem. Uma joia é um bem. Tanto que assim que outro dia nós fomos no banco, eu e minha esposa, aí nós lá dentro, eu precisei me dirigir a ela, cheguei para ela e falei assim, Aline, vem aqui. Ela falou, o que deu em você? Você não vai chamar de meu bem? Eu falei, não, se eu te chamar de meu bem, o banco toma. Não pode chamar de bem dentro do banco, senão o banco vai, opa, então é nosso. Você tem bem? Tem, então é nosso. O banco toma. Por quê? Porque a gente associa bem com coisa material. Mas bem é toda capacidade, toda ação de ajuda, de benefício e de facilitação para alguma coisa positiva, para você ou para alguém. Isso é um bem. O bem é isso. É quando facilita, quando ajuda, quando alegra, quando agrada. Isso é bem. Se for o contrário disso, não é bem. É mal. Se dificulta, se prejudica, se entristece, se magoa, aí é mal. Qual que é o maior exemplo que a gente pode dar de bem aqui para a gente? O maior exemplo que a gente pode dar de bem é Deus. Porque Deus é o bem infinito. Tudo que Deus fez por nós é para o bem. É para o nosso bem. É um bem. Porque tem condições de alegrar, facilitar e ajudar. Está à nossa disposição. Se a gente parar e olhar para a criação divina, é só coisa boa. É só bem. Então esse é o maior exemplo. Agora, o que é mal? O que é mal? Tenho certeza que vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito. Você quer ouvir de mim? Então vou te falar. O mal é a ausência do bem. Porque quando a gente pensa assim, o que é mal? A gente já pensa logo em alguma ação, em alguma coisa que você fez, ou que alguém fez, ou alguma situação para que exista o mal.
Se não existir o bem, já é mal. Porque é comum a gente perguntar para as pessoas assim, você é uma pessoa boa ou não? Você é bom ou é mal? Você faz o bem ou você faz maldade? O que a pessoa fala para a gente? Não, assim, é comum a gente ouvir. A pessoa fala assim, não, vou falar a verdade. Eu não sou uma pessoa boa, mas também tem um detalhe, eu não faço mal para ninguém. Não existe meio termo. Se você não faz o bem, você é mal. Não tem esse meio termo, falar, não, ficar em cima do muro, eu não sou bom, mas também não sou mal, porque não prejudica a vida de ninguém. Não, se você não facilita, se você não ajuda, se você não alegra, você é mal. Isso no conceito de bem e de mal. Agora, quanto que eu fico pensando assim, Edinho, quanta oportunidade de bem você perde, fazer o bem, você perde todos os dias. E às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo, porque eu sei que eu tenho que fazer isso. E as oportunidades aparecem. E quando eu vejo, além de eu não ficar neutro, eu faço a outra parte. Às vezes eu dificulto, em vez de facilitar, em vez de ajudar. Às vezes eu entristeço, às vezes eu magoo, às vezes eu agrido. Só o fato de eu ficar parado, eu já seria mal. Não, mas eu pioro as coisas ainda, a meu favor. Então é aquela velha história, às vezes você está andando na rua, de repente você olha, tem uma construção, tem uma madeira com um prego fincado para cima assim, ó. Aí você está andando despercebido, aquela madeira está lá com o prego lá. Aí você está vindo assim, não sei o que, de repente você leva o pé, a hora que você vai pisar no prego, você vê o prego. Aí você está nos 220 por hora mais ou menos, você dá uma freada. Quase que eu pisei no prego. Aí você desvia e tem alguém com você. Você desvia e fala, nossa, já pensou se eu piso nesse prego aqui, o que ia acontecer? Né? Você podia machucar demais, grave, te dar um tétano, desencarnar. Ir para um umbral. Não, peraí, nem tanto. Não, mas podia machucar muito. Aí você desviou, graças a Deus você não pisou no prego, né? Aí a pessoa que está com você fala, escuta, você não vai tirar isso daí? O que a gente responde? Por acaso eu estou construindo alguma coisa? Por acaso fui eu que bati o prego nessa madeira aí? Por acaso fui eu que joguei esse pau aqui no meio? Eu não, quem jogou que tire. Não é assim? E se a gente estiver sozinho, a gente nem pensa nisso. Você desvia e fala, nossa, ainda bem que eu não pisei. E vai embora. Se vier uma outra pessoa ali e se acidentar, a culpa também foi sua. Porque você teve uma oportunidade grandiosa de se abaixar, tirar aquele negócio, colocar ali do lado, pensando que alguém poderia se machucar. Mas a gente costuma fazer isso? A gente normalmente não costuma fazer isso. A gente tem tantos... Só nesse sentido aqui, ó, que eu falei, quantas pessoas vão no supermercado, tem produto caído no chão, às vezes é a própria pessoa que derruba e larga o produto caído no chão, no supermercado, e às vezes não foi você que derrubou, às vezes a pessoa derruba e não pega, foi outra pessoa que derrubou, mas aí você vem e você olha aquele produto, o que você faz? Você desvia o teu carrinho, mas você também não pega, e se alguém chamar a tua atenção, você fala o seguinte, não, mas o mercado tem funcionário para fazer isso. Tem, mas e a sua bondade? Quem vai fazer por você? Funcionário do supermercado? Inclusive, uma vez eu estava fazendo compra aqui no mercado em Rio Preto, e a banca de verdura, assim, de coisa, porque você vai no mercado, às vezes a pessoa vai pegar uma cebola, um tomate, uma laranja, alguma coisa assim, é bem fácil quando aquela banca está cheia, você puxar um e o outro rolar, e cai para o chão. É difícil você ver a pessoa que sai, vai lá e pega e devolve na banca, né? Quando está perto, ela só dá uma esticada na perna assim, ó, e pega, põe o pé assim e rola para onde? Para debaixo da banca. Só que aquela banca, ela é aberta dos dois lados. A pessoa rola para cá, aí o negócio sai rolando, vai lá para o meio do mercado rolando. Aí ela fica olhando assim. Rolou, né? Mas não vai pegar, larga lá. E aí uma mulher escorregou numa cenoura
no mercado que eu estava. Então tem a banca, aí assim, ó, as coisas aqui, né? As coisas assim. Aí tem uma madeirinha assim por fora, para a gente colocar o saquinho. Você vai pegando os legumes, você põe em cima daquela banquinha, tal, ali do lado, daquela madeirinha, para depois pôr no carrinho lá, para pesar aquela coisa toda. E uma mulher vinha vindo, e essa mulher pisou numa cenoura que estava no chão. E ela escorregou, e ela bateu a testa naquela madeira. Bateu e apagou. Aí foi aquele, né? Aquele desespero, aquela mulher ali desmaiada. Ninguém sabia o que tinha acontecido direito com ela, porque na cabeça dela ficou a marca daquela madeira que bateu com força, com violência, porque ela caiu de cara naquele negócio. E aí ela foi acordando, foi melhorando, conseguiram levantá-la, tiraram dali, levaram-la para dentro. Não sei o que aconteceu com a mulher, mas eu fiquei pensando assim: alguém deixou essa cenoura no chão. E esse alguém é o que é responsável pelo que aconteceu. Não é o mercado. Porque lá dentro o pessoal falava assim, mas também, esse mercado aqui, não é o mercado. É alguém que derrubou aquilo no chão. E quantas pessoas não viram aquela cenoura? Talvez. Pode ser que não, pode ser que tenha caído, e a pessoa já escorregou e caiu lá na cenoura. Mas não, pode ser que tenha ficado ali um tempo. E várias pessoas passaram por cima daquilo e não pegaram. Simples fato. Agachou, tirou. É uma questão do quê? De escolha. É uma questão simples. Eu falei para vocês do WhatsApp, ó. Tem o WhatsApp apitando aí. De quem que é? É uma questão disso aqui, ó. Isso. Só que aqui a gente aprende que toda ação tem uma o quê? Uma reação. Não é assim? É uma questão da gente agir para o bem. O bem é uma questão de ação. De você escolher. Você está ali. Pode fazer? Posso. Faça. Faça. Vamos agir. Por quê? O que é uma ação? O que é uma ação? Ação é um movimento de força ou de energia para promover alguma coisa. Então, toda vez que você vai promover alguma coisa, você pode fazer uma ação, né? Um movimento de força ou de energia. Significa que se você movimentar só energia, já é uma ação. Onde é que a gente consegue movimentar só energia sem fazer força? Isso, aqui ó. Aqui nós movimentamos energia sem fazer força. Só com o pensamento. Só pensando, direcionando. Agora, se nós temos essa capacidade disso, esta ação nossa fatalmente vai trazer o quê? Uma reação, porque isso está na lei de Deus. Está na lei divina. A ação você pode fazer, a reação é inevitável. Inevitável. Então, tudo que a gente fizer, vai gerar o quê? Lá na frente, uma consequência. Agora, se vai gerar uma consequência, que tipo de consequência nós queremos para nós? Nós queremos uma consequência boa ou ruim? Nós queremos viver no bem ou no mal? Todo mundo quer viver no bem. Todo mundo quer ter o bem próximo de si. De modo que se eu quero isso, a reação que vier para mim tem que ser canalizada ali. Ou seja, a minha ação tem que ser adequada. E quanto mais intensa, maior a reação. Como assim, quanto mais intensa, maior a reação? Isso é para tudo na vida, ó. Tem essa lousa aqui, não tem? Aqui tem uma lousa e tem uma parede, ó. Eu não estou batendo a mão aqui, ó. Isso aqui é uma ação, não é? Eu estou tendo reação? Estou tendo reação? Claro que eu estou. Estou sentindo a lousa aqui, ó. Eu estou batendo aqui, eu estou sentindo ela, ó. Eu estou sentindo por causa da reação. A hora que eu levei a força para lá, movimentei força, ela de lá para cá também movimentou. Apesar de estar parado. Fui eu, né? Eu que agi. Mas ela me devolveu aqui, ó, a mesma força. E se eu bater mais forte, o que vai acontecer? Que reação que eu vou ter? Mais forte. E se eu bater mais forte ainda? Qual vai ser a reação? Eu vou quebrar minha mão. Eu vou quebrar minha mão. Depende da lousa?
A lousa é má. A lousa quebra a mão das pessoas. A lousa está ali, ó, quietinha, paradinha. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso pegar um giz, posso escrever, posso bater, posso limpar, posso aproveitar, posso sujar. É neutro ali, ó. Mas a reação, apesar de ser aqui um ser inanimado, vai voltar. Da mesma intensidade com que eu proporcionar essa ação. A reação vai vir. Agora, que tipo de ação que eu posso ter? Todos nós temos liberdade, não temos? Ó, liberdade é diferente de livre-arbítrio. Mais um pouquinho ali nós vamos abordar o livre-arbítrio também. Mas o que é liberdade? Liberdade é a gente poder escolher sobre as nossas ações. Por que a liberdade é diferente do livre-arbítrio? Todos nós aqui temos liberdade, não temos? Vamos falar assim, materialmente falando, na sociedade, todos nós somos livres, não somos? Mais ou menos. Mais ou menos. Não é tão livre assim. Como assim, Edinho, não é livre? Existem algumas regras para a gente seguir. Eu posso ter liberdade. Até onde vai a minha liberdade? Até onde começa do outro. Até onde não interfira na do outro. Essa é a nossa regra aqui de sociedade, não é assim? Se eu sair daqui do centro, falar assim, calor danado nessa cidade de Rio Preto. Eu vou embora para minha casa pelado. E arranco a roupa aí na frente. Quantos quarteirões vocês acreditam que eu vou andar pelado aqui na rua? 1, 2? O que vai acontecer? A polícia vai chegar e vai fazer o quê? O que a polícia vai fazer? Não, antes eles vão me dar um cacete. Vem aqui, malandrão. Vem aqui que você vai ver. Vai me dar uns pescotapa, aí depois sim vai prender, né? Aí me bota dentro da viatura com carinho, com amor. Vem com carinho, com amor, entra aí. E aí alguém fica vendo e fala, tadinho, só porque ele estava pelado. Aliás, um dia aconteceu um fato estranho, porque estava um calor, né? Um calor. Aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa assim, falei, amor, eu vou lavar o carro. Ela estranhou, falou, vixe, você vai lavar o carro? Eu falei, vou lavar o carro lá fora. Mas está tão calor que eu vou lavar o nosso carro lá na rua. Mas eu vou lavar o nosso carro pelado. Ela falou, de jeito nenhum. Não vai fazer isso não. Eu falei, por quê? Você vai ficar com vergonha? Ela falou, não, os vizinhos vão começar a achar que eu casei com você por causa do teu dinheiro. Não faz isso não. Feio do jeito que você é, de roupa. Se você ficar pelado, lá os vizinhos vão querer tudo mudado aqui. Agora, ou seja, significa que essa liberdade eu não tenho. E tantas outras, né? Isso foi só um exemplo que eu dei. Tantas outras coisas que se a gente fizer, existe aí a sociedade que vai nos cobrar, as regras que vão nos cobrar. Então quer dizer que dentro da minha liberdade, já não é qualquer ação que eu posso ter. Porque se eu tiver a ação de sair pelado, eu vou ser preso. Se eu tiver a ação de sair dirigindo o meu carro bêbado, e a polícia me pegar ali, eu também vou ser preso, meu carro vai ser preso, vai ser guinchado. Vou pagar multa. Quer dizer, essa liberdade ela é relativa diante da aplicação e da vivência da moral. Vocês já ouviram alguém falar assim, você não tem moral para falar isso para mim? Fulano lá não tem moral para isso. Já ouviram? Quando a pessoa fala isso, o que ela está querendo dizer? Primeiro, está querendo dizer que é uma pessoa do bem? Não, está querendo dizer que é aqui. Está querendo dizer que tomou uma ação, uma atitude correta, que não infringiu a liberdade do outro? Não, ela está falando o contrário disso, né? Quer dizer, porque fala que não tem moral. Então, o que é a moral? A moral é a aplicação de uma regra que a sociedade aceita. Que aí entra o princípio ético da coisa. A ética que determina como que nós vamos agir. E a moral é você agir daquela forma. Então, vamos falar alguns anos, bastante assim, vamos falar bastante. Há uns 150 anos atrás, mais ou menos, se um marido, eu estou falando bastante, talvez aqui vocês conheçam alguém que aceitaria que não iria acontecer nada. Mas vamos imaginar 150 anos, se um marido traísse a mulher, o que acontecia?
Se o marido batesse na mulher, o que acontecia? Se o marido matasse a mulher, o que acontecia? Ele alegava que era para defender a honra. Não acontecia nada. Ou seja, naquela época, o conceito de ética, uma pessoa ética, um marido ético, ele podia trair, bater na esposa, matar a esposa, que não acontecia nada. Ou seja, se ele fizesse isso há 150 anos atrás, ele era imoral? Não era. Todo mundo aceitava. Hoje, se ele fizer isso, ele é imoral? Hoje é. Porque o conceito, a ética mudou. O conceito de ética mudou. Hoje, o marido tem que ser fiel. O marido não pode, não pode agredir fisicamente a esposa. E nem matar. Quer dizer, hoje não se aceita mais isso. Quer dizer que a ética mudou. Só que a moral é a prática dela. Nós temos que praticar isso daí. Então, dentro de todos esses... Aliás, eu estava pensando num negócio. Diz que teve um congresso feminista nos Estados Unidos. Reuniram mulheres do mundo inteiro. E aí, chegou lá uma francesa para falar. Aí ela subiu lá, só que mulher, que monte, que mulherada. Aí a francesa subiu lá e falou assim, então, porque um dia lá eu cheguei na minha casa e resolvi dar o meu grito de liberdade. E eu falei assim para todo mundo lá, a partir de hoje, eu não limpo mais a casa. Aí todo mundo naquela apreensão, Ela falou assim, no primeiro dia eu não vi nada, no segundo dia eu não vi nada, no terceiro dia eu vi o meu marido com uma vassoura, e o meu filho com um rodinho passando um pano no chão. Aí a mulherada inflamou, aplaudindo. Desceu a francesa, subiu a americana. Um belo dia eu cheguei lá na minha casa, falei assim, a partir de hoje, eu não limpo mais a casa e não lavo mais roupa aqui. No primeiro dia eu não vi nada, no segundo dia eu não vi nada, no terceiro dia eu já vi o meu filho limpando o chão e o meu marido lavando as camisas dele. Aí a mulher aí chamaram lá uma brasileira, nordestina, Sebastiana, subiu lá em cima e falou assim, porque outro dia eu cheguei em casa e di o meu grito de liberdade. Cheguei lá em casa e falei assim, a partir de hoje, eu não limpo mais a casa. Eu não lavo mais roupa. E eu também não faço mais comida para ninguém aqui. No primeiro dia eu não vi nada. No segundo dia eu não vi nada. No terceiro dia, esse olho começou a desinchar, eu comecei a ver uns vultos. Era desse jeito, No terceiro dia começou a desinchar o olho, eu comecei a ver uns vultinhos, assim, mais ou menos. Ou seja, quando o movimento de liberdade feminina começou a se fazer presente, foram muitas atrocidades que se cometeram. Para mudar a ética. Precisou do movimento. E tudo é assim. A mudança é assim. Só que nós temos que sempre o quê? Aplicar os conceitos de ética e de moral. Para que a gente possa ter moral. Para educar os nossos filhos. Para conversar com alguém. Expor a nossa ideia. Para poder assumir o nosso posto. Receber o nosso salário honestamente lá. Para poder se expor na sociedade. Nós temos que ter moral. Porque se a gente não tiver moral, a gente não tem o quê? Respeito. Quando a gente não participa desses preceitos e a gente é considerado imoral, a gente não tem respeito. As pessoas não respeitam a gente. Não respeitam. E isso vai mudando e é bacana, porque as pessoas vão simplesmente incorporando isso e às vezes sem perceber. É uma coisa que a sociedade vai vivendo e vai mudando. E vai alterando. Que há uns, não lembro assim, mas uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente entrava no carro e punha cinto de segurança. Aí depois vieram com uma lei, para que a gente colocasse cinto de segurança. Não era assim? Hoje a maioria de nós entra no carro e já puxa o cinto de segurança. É automático. Nós já incorporamos isso. Há 15, 20 anos atrás, a gente ia num restaurante comer, sentava um cara do teu lado, ou às vezes até uma mulher do teu lado, e acendia um cigarro e começava a fumar.
Você ia no cinema, alguém acendia um cigarro lá dentro do cinema e começava a fumar. Você ia andar no ônibus, a pessoa acendia um cigarro normalmente dentro do ônibus e fumava do teu lado. E não tinha como escapar. Se você fosse no fundo do ônibus, era minister. No meio do ônibus, era free. E na ponta do ônibus, era paieiro mesmo. Ou seja, hoje, você pode ir no cinema, você pode ir no restaurante, você pode entrar dentro de um ônibus, que você não vai sentir cheiro de cigarro. Porque o fumante, ele já fez o quê? Ele já criou o hábito, como nós, motoristas, a grande maioria, já criou o hábito de usar o cinto de segurança. O fumante já interiorizou aquilo, já faz parte. Ele entrou no restaurante, ele já sabe que ele não pode fumar. Porque se ele fumar, ele vai ser considerado imoral, e vai chegar alguém para ele e vai falar assim, ó, você está interferindo na minha liberdade aqui, camarada. Aqui dentro você não pode fumar, não. Eu posso, não pode. Quer ver como você não pode? 190. Ó, tem um camarada fumando aqui, dentro aqui do restaurante aqui. E por que você ligou para nós aqui da polícia? Eu liguei porque ele falou que ninguém tira ele daqui, nem a polícia. Diz que vocês são tudo fracote. Diz que não tira ele daqui. E eu estou ligando para saber, é verdade o que ele falou? Daqui 2 minutos nós estamos aí. Né? Ou seja, e ele vai ser retirado lá de dentro. Mas a sociedade já está incorporando. Agora, nós estamos aqui no centro. E além da liberdade e da moral, existe um outro negócio que chama-se livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Essa é a liberdade incondicional que Deus nos deu. Porque Deus falou assim, ó, vai lá e faz tudo o que você quiser. O que nós podemos fazer aqui nesse mundo? Que Deus permite. Eu posso bater na minha esposa? Posso ou não posso? Ai, que alívio. Me aguarda a hora que eu chegar em casa, amor. Ou seja, eu posso. Só que se eu bater na minha esposa, eu vou estar sendo moral? Não, vou estar sendo imoral. Vou estar interferindo na liberdade dela. Vou estar tendo uma ação voltada para o mal que vai ter uma reação de que jeito? Que vai ter uma reação negativa para o mal. E na mesma intensidade que eu bater. Portanto, eu não vou bater na minha esposa. Não vou bater. E não batendo na minha esposa significa que eu vou estar bem. Correto? Errado. Eu não falei no começo que a ação é um movimento de força ou de energia. Eu não bato na minha esposa para não infringir a lei moral dos homens, para não cercear a liberdade dela, para não ir para a cadeia, né? Mas, na verdade, a ação física não está acontecendo, mas está acontecendo uma ação energética, que é eu estou com muita raiva dela, e eu quero que ela se arrebente, porque eu falei para ela que não era para fazer aquilo, e a hora que ela estiver arrebentada, ela chegar perto de mim e falar assim, ai, não deu certo, aí eu vou falar para ela assim, eu te avisei. Está ocorrendo o quê? Ninguém está vendo. Materialmente eu estou dentro da moral. Materialmente eu não estou interferindo na liberdade dela. Mas a ação que eu estou provocando é uma ação negativa com isso. E vai me trazer uma reação sempre vinculada ao quê? A alguma coisa negativa. Agora, quais são as aspirações que eu tenho? Não contra a minha esposa, mas as aspirações que eu tenho contra o meu patrão, as aspirações que eu tenho contra os meus filhos, meus amigos, meu irmão, meu pai, minha mãe. Como é que eu vivo intimamente com os meus pensamentos, com as minhas reações, que ninguém sabe, só eu mesmo. Porque muitas vezes eu não jogo para fora quais são as minhas verdadeiras intenções. Eu não exponho para as pessoas quem realmente sou eu. Eu mostro para as pessoas aquilo que é conveniente para manter o espelhamento social. Eu me coloco como uma pessoa boa, generosa,
honesta. Mas e lá dentro de mim mesmo? Dentro da minha cabeça, dentro dos meus pensamentos, com aquelas atitudes que ninguém vê. Como que eu tenho agido? E é aí que a gente mostra a falta do essencial. Porque materialmente falando, nós temos tudo. Aliás, o Chico, no livro do Carlos Bacelli, Chico Xavier, Com Você, ele fala assim que hoje nós estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por falta dele. Porque nós estamos correndo atrás de conforto cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Não estamos achando suficiente. Se eu tenho um carro bom, eu quero um melhor. Se eu tenho um melhor, eu quero um importado. Se eu tenho uma casa boa, eu quero uma... Não que esteja errado isso. Mas a gente não pode sofrer por isso se a gente não tiver. Então a gente fica desesperado. E muitas vezes não em ter, mas em manter. Porque não é só ter. Se você tiver uma casa grande, para limpar dá muito mais trabalho. Gasta muito mais produto de limpeza. Se você tiver um carro importado, o seguro é muito mais caro. O IPVA é muito mais caro. Então, ou seja, todo esse conforto tem um custo. E às vezes a gente se desespera por causa disso. E esquece do restante. Esquece do essencial. Então, se a gente não está conseguindo estar bem e sermos felizes com todo o conforto que a gente tem, com toda a facilidade material, é porque está faltando o essencial. E o que é o essencial? O essencial é a moral evangélica, dentro da liberdade de pensar, de amar e de querer o bem do outro. Do mesmo jeito que Deus é. Do mesmo jeito que Jesus veio aqui e mostrou como é que a gente tem que fazer. Então, o que é o essencial para a gente? Principalmente nós que estamos aqui hoje, buscando alguma coisa na doutrina espírita. O essencial é a nossa moral evangélica. O que é a moral? É praticar os conceitos da ética. E qual que é a ética evangélica? A moral de Jesus. O que ensinava que a gente tinha que fazer? Se a gente pegar o evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro evangelho, e falar assim, vamos resumir tudo que está nesse livro numa única palavra. Qual seria a palavra? Amor. Então, o essencial é a vivência do evangelho. O essencial é o amor. Não está errado e nem proibido a gente ter as facilidades materiais. Mas é essencial que a gente viva o amor, facilitando a vida das pessoas, ajudando as pessoas, alegrando as pessoas, fazendo bem para as pessoas. A começar por nós mesmos, cuidando bem de nós. Que nós tenhamos ações para trazer reações também de alegria, também de ajuda. Porque toda ajuda que eu proporcionar para alguém, vai voltar para mim. Toda alegria que eu proporcionar para alguém, vai voltar para mim. Na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Usar essa liberdade que eu tenho na sociedade, exatamente para fazer isso. Não para me esconder lá com segredos, ficar vivendo uma vida separadinha. Ah, eu vou ser mal aqui escondido, porque aqui ninguém vê e pensa que eu sou bom. Se a gente continuar assim, e eu gostaria que vocês lembrassem quando eu comecei a falar, que eu pensei em mim para vir aqui falar disso. Então, assim, quanto mais a gente der sequência nesse ritmo, nesse hábito nosso de viver sem o Evangelho, sem Jesus, sem o amor, sem procurarmos buscar Deus, nós não vamos conseguir ter tranquilidade, nem paz, e não vamos conseguir ser felizes. Então eu convido a todos, inclusive eu aqui, ó. Edinho, aproveita todas as facilidades que você tem, material, que foi Deus que permitiu que vocês tivessem, e viva a moral evangélica. Lembre-se dos ensinamentos dos Espíritos.
Aproveita as energias que estão à sua disposição e através da prática no bem, através da boa vivência, da ajuda, da paciência, da tranquilidade, pega essas energias para você e vá viver feliz. E eu espero que todos nós possamos nos lembrar disso durante o nosso dia a dia, na nossa casa, com os nossos familiares, lá no trabalho, no trânsito, onde a gente estiver, e que a gente possa, a cada dia, lembrar que nós temos que praticar a moral dos homens, mas não podemos nos esquecer da moral evangélica do Cristo, que é o amor e é o essencial para que a gente viva no bem. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade mais uma vez.